Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br. Hoje estamos tratando das mudanças no Código de Processo Civil. Nossa entrevistada é a juíza Régia Ferreira de Lima, diretora do Foro da Comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Doutora Régia, então eu gostaria que a senhora avaliasse essa crítica de quem considera essa mudança, as mudanças no Código de Processo Civil da Lei 11.232 de 2006, a protecionismo aos devedores. O que a senhora acha disso? Bom, e pelo contrário, não acho que as inovações que a Lei 11.382, que regulamenta o título extrajudicial, bem como a 11.232, visam a favorecer o devedor. Não acho isso. Pelo contrário, a visão nossa de magistrado é que ela mandou bem o nosso legislador pátrio no nosso ordenamento jurídico, porque a partir do surgimento dessas leis, a execução ela se tornou mais célere. A economia processual, houve maior economia processual, e nós estamos vendo os efeitos disso já nos processos que estão sendo julgados e com a rapidez o credor tem recebido. Então, isso foi muito importante para o processo como um todo. Como é que a senhora vê o papel dos advogados? Eles compreenderam essas mudanças ou usam as dúvidas ou a pequena confusão que tem gerado aí para ganhar mais tempo, manobras? Como é que a senhora avalia isso aí? Ou talvez a falta de jurisprudência? Engraçado, anteriormente as manobras eram bem maiores. Hoje, com o surgimento das leis e das modificações, ficou bem mais difícil das manobras e inclusive, o advogado, assim, ele está confundindo um pouco. Às vezes, ele confunde a execução extrajudicial com a judicial, ou às vezes, nas execuções que já tramitavam anteriormente, com citação em penhora, ele quer o cumprimento de sentença, quando é inadmissível por causa do direito intertemporal e do princípio de isolamento dos atos processuais. Então, o que se vê hoje é que aos processos transitados em julgado, ou aquele que pende recurso, pode ser feito cumprimento de sentença. Os processos que já tramitavam anteriormente, mas já tem citação, já tem penhora, regulamenta o Código de Processo Civil antigo. Não é à luz da nova legislação. Então, sempre existem dúvidas e essas dúvidas acabam por ser manifestadas em agravos de instrumentos. E também que foi afetado, houve alteração nesse sentido, né? Houve alteração nesse sentido. Doutora Régia, agora, como é que fica se um processo foi iniciado antes dessa mudança no Código de Processo Civil, antes de 2006? O processo passa a ser influenciado por essa nova lei ou ele continua tramitando com a lei anterior? Justamente, o processo anteriormente, que já houve a citação do executado, já houve penhora, ele vai ser regulamentado pelo CPC antigo. Agora, se o processo, mesmo anteriormente, houve sentença, mas não houve execução, ou não houve citação, não houve penhora, então ele vai ser regulamentado pelo cumprimento de sentença. Isso é pacífico? Isso é pacífico, já está resolvido que isso já é pacífico. Muito bem. Agora, eu gostaria que o senhor falasse sobre outro assunto polêmico das mudanças aí do Código de Processo Civil, com relação às multas. Se não houver o pagamento após a intimação, qual a fase depois da condenação, do transitado e julgado, como é que se aplica essa multa? É automática e quem deve pagar? Essa multa, ela adveio depois do trânsito e julgado da sentença. O devedor, ele intimado agora, a intimação, tudo é na pessoa do advogado. Ele tem um prazo de 15 dias para cumprir voluntariamente a obrigação. Se nesse interstício desses 15 dias ele não cumpre, passa a incidir automaticamente a multa de 10%. Quer dizer, além da dívida... Mesmo que não tenha sido comunicado, intimado em casa, não tenha tido conhecimento... Agora é o advogado, a figura do advogado. Ele pode culpar o advogado. Mas agora, não ter informado. Com a mudança, ela passa a ser automática, né? A multa é automática. Ele tem 15 dias, depois do trânsito em julgado, para pagar. Se não pagou, começa a incidir a multa. Só falou sobre penhora no bloco anterior. E quando se tratar de pessoa jurídica, o devedor, como é que fica essa situação da penhora? A penhora ela vai incidir na empresa. Se a pessoa jurídica que é devedor, a penhora vai ser feita na empresa e não nos sócios. O juiz pode desconsiderar ou a pessoa jurídica ou o sócio, mas mediante amplo direito de defesa. Vamos supor que o sócio
tenha dilapidado os patrimônios e tudo, e o sócio tenha realmente condições de arcar. Então, vai ter que ser feita uma desconsideração da personalidade jurídica para que recaia na figura dos sócios. Caso contrário, vamos ter que observar também aquele princípio da menor onerosidade. Isso, né? da menor Não sei se vai entrar na lei de falências ou concordatas, mas também não podemos também quebrar a empresa isso, por conta dessa dívida. Como é que fica isso? Isso a gente vai observar tudo isso, inclusive na hora de fazer as penhoras, seja sobre o faturamento da empresa, seja aceitando fianças bancárias, tudo vai ter que ser observado para que justamente não ocorra isso. E tem um critério, uma prioridade? Existe critério, sim, existe todo um cuidado do magistrado nesse sentido. Tá. Doutora Régia, agora voltando à questão da multa, ela foi criada com o objetivo de desestimular esse atraso nesse pagamento. Justamente. Ela tem sido suficiente? Essa multa, ela foi criada justamente para isso, para que o devedor ele cumpra realmente a obrigação. E ela foi num montante, eu até entendo que ela não poderia ser fixada assim, delimitada, ela poderia ficar ao critério do juiz. Porque realmente nesse conteúdo é que eu acho que deveria dar maior liberdade ao julgador. Ela ficou restrita aos 10% e não adianta falar assim, o juiz falar assim, eu vou isentar ou eu vou excluir, isso não é faculdade do juiz. Ela está na lei, ela contém a lei e o juiz vai ter que cumprir aquilo, do modo que ela está ali. E se tivesse, às vezes, dado um critério para o juiz, tipo assim, às vezes a pessoa atrasou 3 dias, vamos excluir, mas não, incide automaticamente. Muito bem. Doutora Régia, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse então sobre os desafios da gestão administrativa na função judicial. A gente volta em instantes.